abrir a sua Bíblia conosco e lermos a palavra de Deus. Essa palavra tão viva, essa palavra que nos enche de força, de coragem, nos mostra a direção a seguir. Ela traz luz para o nosso caminho. Ela vai deixar o seu dia iluminado. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, luz para o caminho. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículo 1. A cura de um coxo em Jerusalém. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 da tarde. E estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. E quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que ele desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não tenho nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou em pé e começou a andar. E entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Oh, graças a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Como é importante você estar no lugar certo, fazendo a coisa certa. Quando você coloca os seus pés na casa de Deus com a motivação em Deus, com o coração sincero diante de Deus. Deus, ele vai fazer tanta coisa maravilhosa nas nossas vidas que vai deixar muita gente admirado. E vai ser assim de repente, sabe? Talvez naquele dia que você não está nem imaginando que aquele algo tão grande vai acontecer na sua vida. Às vezes você está pedindo algo tão pequeno, e Deus vai fazer o mais, o maior, o melhor, que vai te levantar. Se você está caído, cabisbaixo, abatido, fraco, desanimado, Deus sabe levantar quem está prostrado, quem está caído. Ele sabe levantar. Pense num Deus que sabe levantar. A palavra de Deus diz no Cântico de Ana, no livro de Samuel, que Deus abate e Deus exalta. Deus sabe levantar, como também Deus sabe abaixar alguém, rebaixar alguém.
Deus trabalha dessas duas formas na nossa vida. Ele só exalta quem foi humilhado primeiro. Que é para poder a pessoa saber que não é ela, não é por causa dela que ela está naquela altura agora ali. Porque a própria pessoa vai saber que foi Deus que fez aquilo na vida dela, porque ela sabe, ela está sabendo aonde ela estava. E toda a honra e toda a glória será dada a Deus. Quem está de fora pode não saber as humilhações que nós já passamos na vida para poder estar nesse lugar que nós estamos. Mas você e eu e Deus também sabe. Você sabe o que você passou, eu sei o que eu passei, Deus sabe o que nós passamos. Os momentos que Ele nos permitiu de humilhação, os nãos que nós ouvimos no meio do caminho, que no momento quando nós ouvimos aquele não, nós não entendíamos, não tínhamos todas as respostas, não veio um não acompanhado de uma explicação, como um pai que o filho diz, eu quero isso, o senhor pode me dar isso? E o pai diz, não. E ele fica ali olhando e o pai não explica. Tem algumas situações que o pai explica, que a mãe explica. Não, meu filho, a mamãe não vai lhe dar, porque agora a mamãe não está podendo. Mas mais na frente, pode ser que a mamãe possa lhe dar isso aqui. Mas no momento, né? Tem alguns nãos que vem a explicação. E tem outros nãos que vem só o não limpo e seco, sabe? E a gente tem que engolir ali as lágrimas depois de chorar e continuar seguindo em frente. E muitos não conseguem seguir em frente. Por quê? Vou lhe dizer por quê. Porque depois de um não, desistem de continuar orando. No Evangelho de Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 1, Jesus falou sobre a importância de nós orarmos, que é sobre isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje de manhã. A importância de você estar no lugar certo, fazendo a coisa certa. Em Lucas 18, no versículo 1, diz: Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Eu gostaria de saber. Tem pessoas que já estão com essa pergunta há décadas. Meu Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça? Eu não sei o que é que Deus quer de mim. E eu vou lhe dar uma das respostas. Podia lhe dar várias, mas vou lhe dar uma. Se tem uma coisa que Deus quer, é que você ore e continue orando se você já ora. Jesus, ele contou várias parábolas, vários exemplos para mostrar que devíamos orar sempre e nunca desanimar. Que era exatamente isso que os apóstolos estavam fazendo no capítulo 3 aqui de Atos dos Apóstolos, que nós lemos. Havia dois homens, dois apóstolos chamados Pedro e João. Esses dois homens, eles tinham andado 3 anos e meio com Jesus. E quando eles andavam com Jesus, em sua grande maioria, eles não conseguiam orar como Jesus orava. Na mesma frequência, na mesma intensidade. Quando Jesus convidava eles para orar, eles ficavam conversando,
ao invés de estar orando. Eles ficaram de olho aberto, olhando para um lado e para o outro, como foi no Monte da Transfiguração, quando Jesus convidou eles para orar. Em algumas vezes eles ficavam cochilando, dormindo, como foi no Getsêmani antes da crucificação, que Jesus também estava se sentindo muito angustiado, estava com medo, estava se sentindo fraco, com vontade de desistir da cruz, do plano de Deus, com vontade mais de fazer a vontade dele do que a vontade de Deus. Aí ele convida Pedro, Tiago e João para ir orar com ele. Porque naquele momento Jesus queria orar em conjunto. Porque Jesus sabia do poder da unidade na oração. Só que Pedro, Tiago e João não conseguiram orar, porque estavam dormindo. Aí Jesus, chamando a atenção deles depois de acordá-lo pela terceira vez, foi 3 vezes lá onde ele estava dormindo, Jesus cutucava ele: acorda meu povo, vamos orar. E aí por 3 vezes, na terceira vez que Jesus foi para acordar eles, Jesus disse: pelo amor de Deus, vocês não conseguem orar nem 1 hora comigo, meu povo. Por quê? Porque Jesus estava esperando que pelo menos 1 hora do nosso dia fosse dedicado à oração. Você vê a bondade de Deus tão grande, que Ele nos dá quantas horas por dia? 24. E Ele pede, espera que oremos pelo menos 1 hora. Mas os discípulos não conseguiram fazer isso. Mas Jesus não desistiu deles. Também nos evangelhos fala que Jesus, no evangelho de João, que Jesus orou por eles, continuou orando por eles. Porque Jesus sabia quem eles iriam ser. E uma das coisas que Jesus sabia que eles iriam ser eram pessoas, homens de oração. Jesus orou tanto por eles como orou também por nós. No Evangelho de João traz um capítulo inteiro, no capítulo 17, João no capítulo 17, capítulo inteiro que foi a oração de Jesus copiada, a oração que ele fez. João 17:20 diz assim: não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Ó, Jesus orando pelos discípulos. A fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus não parou de orar por eles e nos incluiu também nessa oração. Jesus orou para que eles continuassem pregando a palavra e também por todos que iam crer naquilo que eles falassem. E essas pessoas somos nós, porque até hoje nós estamos crendo e aprendendo com essas mensagens dos apóstolos, com os exemplos deles. E aquele Pedro e aquele João que não conseguiam orar com Jesus, agora eles estão entendendo que eles precisam orar, porque senão eles não vão conseguir cumprir a missão que foi confiada a eles. Uma igreja, ela é sustentada pelo poder de Deus e pelo poder daqueles que oram dentro dela.
Porque se não tiver ninguém lá orando, aquela igreja ela vai se acabar. E há um mal que quer impedir as pessoas de chegar até a casa de Deus e orar. Você sabia que na Europa tem muitas igrejas que hoje não... Igrejas famosas. Igrejas que um dia foram sede de grandes avivamentos mundiais. E hoje estão fechadas. Porque as pessoas que estavam lá dentro congregando foram sendo vencidas pelo mal que age no mundo, pela frieza, pela falta de amor a Deus e, consequentemente, ao próximo. Por causa dos muitos nãos que ouviram no caminho, alguns com a permissão de Deus e outros porque encontraram pessoas ruins no seu caminho que lhe disseram muitos nãos. E ao invés de continuarem orando sempre como Jesus ensinou lá em Lucas, no capítulo 18, versículo 1, elas desistiram de Deus, desistiram da fé, desistiram da oração. E certamente todos os que desistirem vão perder as recompensas e os benefícios que a oração gera na vida de uma pessoa. Você vê aqui, Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde, como era de costume. Esse era o horário favorito que os apóstolos oravam. Era a hora do sacrifício da tarde. No templo havia uma oferta de sacrifício que era queimada às 3 horas da tarde. Quando batia o relógio ponteiro, o altar estava clamando ali, a oferta em cima do altar. Porque foi neste mesmo horário, às 3 horas da tarde, que Jesus também disse: está consumado, obra concluída. E esse cordeiro que era sacrificado às 3 horas da tarde, que morria às 3 horas da tarde no templo, essa ovelha que morria todo dia, representava o sacrifício que Jesus ia fazer na cruz, que ia ser exatamente às 3 horas da tarde. Aí quando Jesus disse na cruz, está consumado, as cortinas do templo se rasgou. A Bíblia diz, de cima para baixo. E naquele horário, os apóstolos estavam lá fazendo o quê? Pregando o culto das 3. Eita glória! E quando eles entraram no templo, tinha um paralítico que era acostumado a ser colocado por outras pessoas bem na entrada, bem na porta, chamada de Formosa, para pedir esmolas aos que entravam para o culto. Ele ficava ali na porta. E quando ele viu Pedro e João que iam ao templo, ele pediu para eles uma esmola. Aquele homem, ele ficava ali todo dia, mas ele não participava do culto. Ele ficava só na porta. Porque a intenção dele era só receber as esmolas. Ele não estava ali no templo para orar e para ouvir a palavra. Mas naquele dia foi diferente. Porque os apóstolos, homens de oração, quando viram ele, mandou ele, o paralítico, olhar para eles. Olhe para nós. E o paralítico se encheu de esperança. Eita, hoje eu vou ganhar uma nota de dinheiro bem alta. Porque tinha muitas pessoas que ele falava e ignorava. Fingia que não estava ouvindo. Caminhava mais apressado e passava direto. E aqueles dois, Pedro e João, além de parar, ainda mandou ele: olhe para nós. E o paralítico olhou atentamente, esperando receber alguma coisa.
Ele só não estava imaginando que o que ele ia receber era muito maior do que aquilo que ele estava pedindo. Muito maior. Então Pedro, porém, lhe disse: eu não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus. Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se ante. E pegando na mão direita do homem, o ajudou a se levantar, e imediatamente os pés e os tornozelos se firmaram, e ele, dando um salto, ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Oh, glória a Deus! E todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmola, assentado na porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. O que o paralítico pediu primeiro, ele ouviu um não. Mas logo depois, ele ouviu um sim muito maior do que aquilo que ele estava buscando, do que ele estava precisando. Que é o que acontece quando você não desiste. Eu posso imaginar que esse paralítico ali na porta do templo, ele já tinha ouvido muitos não na vida dele. Não, hoje eu não tenho não. Nem uma moedinha tem não. Oh, me dá uma ajudinha. Não, hoje não. Ele já tinha ouvido muito não. Mas todo dia ele estava ali. Todo dia ele estava ali. E naquele dia que ele nem imaginava que seria o grande dia do milagre dele, para ele sair de vez daquela vida de humilhação, de pidação, de estar só pedindo as coisas para os outros, porque eu acho que não tem uma fase mais muito que essa, do que quando a gente, para sobreviver, tem que estar pedindo uma coisa para um e outro. Eu já vivi nessa fase e foi longa essa fase. Foi longa. É triste. E eu tô falando para você que está vivendo essa fase. Jesus pode mudar as fases da nossa vida. Jesus é aquele que faz coisas tão maravilhosas acontecer, e Ele quer fazer na nossa vida para a gente não ter mais que estar mendigando amor, mendigando atenção, mendigando coisas, mendigando, cheio de necessidades, vida de sofrimento, de humilhação, porque quando você está nessa situação, você escuta muito não. Você fica até com vergonha de voltar de novo naquela pessoa, naquele lugar. Mas esse homem, esse paralítico, ele venceu tudo isso, sabe? Porque ele tinha uma vontade dentro dele de ser diferente. E a prova disso foi que quando os apóstolos mandaram ele se levantar, ele estendeu a mão direita. Os apóstolos pegaram na mão direita do homem e o ajudou a se levantar. E ele, imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. Porque era assim, quando o joelho estava para dentro, os pés estavam para fora. Quando os pés estavam para fora, o joelho estava para dentro, todo encriquiado, não tem? Mas hoje é o dia do milagre. Eita glória, eu recebo essa palavra, Jesus. Hoje é o dia do milagre. Porque tem coisa na nossa vida para se endireitar que nós precisamos de ajuda. Tem coisas que para Jesus fazer na vida dos nossos filhos, Ele vai usar o pai, Ele vai usar a mãe para endireitar, para segurar na mão e dizer: te levanta, meu filho, é por aqui o caminho. Tem coisas que Deus vai endireitar na nossa vida usando a mão do pastor, a mão da pastora, você gostando ou não, você querendo ou não, você
você concordando ou não, você pode já ter pegado na mão de muita gente e nada mudou na tua vida. Já pode até ter pegado na mão de alguém e foi doente depois. Mas tem milagre que vai sair das mãos dos apóstolos, das mãos dos pastores, e colocarão as mãos sobre os doentes. Ao invés do pastor ficar doente, o doente é que vai ser curado pelo poder do nome de Jesus. E foi isso que aconteceu. Os apóstolos liberaram a palavra: te levanto em nome de Jesus. Mas a cura aconteceu quando os apóstolos pegaram na mão do homem e levantou ele, e os pés se firmou, foi para o lugar certo que tinha que ficar, para a direção certa que devia, para frente. Eita glória! E botou os pés para frente. E ainda bem que a frente dele, sabe o que tinha na frente dele? A casa de Deus. Ele entrou dentro do templo pulando, saltando, adorando. Porque a segunda coisa que Deus quer de nós, você sabe o que é? Tá lá no Salmo 100. Abra sua Bíblia aí no Salmo 100. O que diz no Salmo 100, de número 100? Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele com cântico. Saiba que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Diga glória a Deus. Independente da nossa situação, dos problemas que cada um tem, que eu tenho o meu, você tem os seus, e não quero o meu não. Porque às vezes a pessoa olha, fulano não tem problema não, eu não sei se você aguentaria um dia no meu lugar não, e nem eu aguentaria um dia no seu, porque Deus dá para cada um conforme a medida que cada um aguenta. Eita glória! E quando a gente vê que não está aguentando, sabe o que a gente deve fazer? Ir para o lugar certo, fazer a coisa certa. Porque é lá no lugar certo que Deus vai levantar as pessoas para nos ajudar. Se nós estamos caídos, Ele usa os pastores para nos levantar no lugar certo. Não, mas eu quero que o pastor venha lá em minha casa, só se eu fosse 1 milhão para me dar conta de tanta casa. Grandes milagres acontecem quando a gente sai da nossa casa e entra na casa de Deus, ou tá mesmo na porta se não conseguir entrar. Aproveite esse tempo que você pode entrar com suas pernas na casa de Deus, porque a casa de Deus vai encher tanto aquela igreja quadrangular, Avenida de Céu Verde, que quem não entrou a tempo vai ficar, pera ainda menino, afasta aí que eu quero entrar. Porque esse paralítico, ele tinha vontade de entrar na casa de Deus. Por isso, Deus usou os apóstolos para ajudar ele a se levantar e entrar. Porque ele podia ter, com os pés dele, ter ido embora para a casa dele. Ter saído correndo pela rua, gritando e louvando a Deus no meio da rua. Não, mas ele escolheu mandar os pés dele entrar dentro da casa de Deus. Porque ele tinha vontade de entrar lá dentro. Ele tinha. Porque quando você tem uma vontade, os seus pés vão lhe obedecer. Então que Deus coloque dentro de ti essa vontade de você estar na casa de Deus, que isso é uma obra divina na nossa vida, é um milagre que Deus faz. E que Ele endireite teus pés que estão andando para trás, para eles andar para frente em direção à casa de Deus. Em nome de Jesus. Porque é lá que é o nosso lugar. É a segunda coisa que Deus quer de nós. O que é que Deus quer de mim, meu Deus? O que é que o Senhor quer de mim? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria e apresentem-se diante dele com cântico. Onde é o lugar que a gente canta para Deus? Onde é? Na casa de Deus.
Saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas, reclamando não, com ações de graças, com tristeza não, com alegria, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam, falem bem do nome dele. O nome dele é lindo, o nome dele é poderoso, o nome dele é santo, o nome dele é o único que pode te salvar e me salvar também. Não tem um nome que seja mais poderoso do que o nome de Jesus. Aplauda bem forte esse nome. Ele é digno de ser adorado. Esse é o nome que quando a gente chama, o milagre acontece, o livramento acontece. Aleluia! É o nome mais poderoso que eu conheço, mais forte. Os demônios saem, a doença sai. Deus nos escuta quando a gente ora e fala o nome de Jesus. Deus nos escuta. Jesus disse para os discípulos: quando vocês orarem, orem em meu nome. E o Pai vai conceder aquilo que vocês estão pedindo. Oh, glória a Deus. A palavra de Deus fala sobre a importância de nós também orarmos uns pelos outros. A pessoa diz: não, mas eu oro em casa, pastor. Eu vou orar essa minha uma hora que é bom eu orar, que Jesus quer que eu ore, eu vou orar na minha casa. Comece, se você quiser começar por aí. Não vai ser eu que vou lhe dizer que não pode. Mas olha aqui em Tiago 5:16. Mas você um dia perguntou para Deus o que é que Ele quer que você faça, né? Então eu vou continuar respondendo essa pergunta. Olha só. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a oração de um justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Diga glória a Deus. A oração, ela gera muitos frutos. Você precisa entender a importância da oração. E essa oração, esse momento de oração, de a gente ora uns pelos outros, que foi o que os apóstolos fizeram, ali às 3 horas da tarde, além de pecados serem perdoados, que é o que a palavra de Deus diz aqui, quando a gente confessa nossos pecados uns aos outros e ora uns pelos outros, nós somos curados. Nós somos curados. Porque é muito poderosa a oração de um justo. De uma pessoa que se dedica a Deus. Que se dedica à oração. Deus conhece a voz dos que oram. Todos os dias. Nós poderíamos fazer muitas outras coisas naquele horário, mas escolhemos a boa parte. E essa ninguém vai tirar de nós.